Vamos agora a perguntas e respostas a respeito do batismo. A primeira, pastor, diz assim: Jesus Cristo foi batizado nas águas? Sem dúvida, nós podemos ler a respeito do batismo de Jesus em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Quero dizer nesse particular que Jesus foi batizado, como vemos. Ele, quando João objetou, recusando ser batizá-lo, Jesus usou uma expressão que às vezes é interpretada incorretamente. Ele disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ora, há pessoas que dizem que querem batizar-se para cumprir toda a justiça. Isso não ocorre conosco. Nós não temos condições de cumprir toda a justiça de Deus. Não tendo condições, foi esta a razão pela qual Jesus veio para cumprir toda a justiça da lei. E lá em João 19, versículo 30, ele deu aquele brado: tudo está consumado. Então a justiça de Deus foi plenamente completada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 3 e versículo 5, mostra que a nossa salvação não vem por obras de justiça. Quando há pessoas que ensinam que o batismo salva, se não houver batismo a pessoa não se salva, estão admitindo que o batismo vem completar a justiça que cada um de nós deve concluir ou realizar para que possamos ser salvos. Mas vejamos o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Somos, consequentemente, de acordo com Romanos, capítulo 5 e versículo 1, justificados pela fé, ou seja, a justiça de Cristo nos é atribuída. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus foi batizado, sim. Segunda pergunta sobre o batismo, pastor. O batismo nas águas é uma ordem de Jesus Cristo para nós? E como devemos batizar? Nós entendemos que batismo é uma ordem ou uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, e dizemos mais que há duas ordenanças. A primeira é o batismo e a segunda, a ceia do Senhor. Mas vamos examinar Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí está a ordem do batismo em nome da Trindade. A fórmula, portanto, é trinitária, de acordo com Mateus 28, 19. Pastor, a igreja no princípio batizava todos os novos convertidos nas águas? Sem dúvida. Quando lemos o capítulo 3 de Mateus, aliás, 2 de Mateus, aliás, estou errado, Atos capítulo 2, versículo 41, os que ouviram a pregação de Pedro e se arrependeram,
Aqui relata como eles se batizaram. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então ouviram a palavra, entenderam, receberam a palavra e foram batizados. Atos 2:41. E vemos também em Atos capítulo 8, versículos 12 e 13, que o mesmo fazia Filipe, o diácono, na região de Samaria, aos que ouviam a palavra que ele pregava. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Pergunta, pastor, o apóstolo Paulo, ele foi batizado nas águas? Sim, o apóstolo Paulo foi batizado, capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 18 e 19. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Temos exemplos, pastor, de pessoas que foram batizadas nas águas depois do batismo com o Espírito Santo? Temos exemplos, está no livro de Atos, capítulo 10, versículos 44 para frente. Isso ocorreu na casa de Cornélio. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então aqui nós temos um exemplo. Ouviram a palavra, antes de serem batizados nas águas, receberam o batismo com o Espírito Santo e em seguida então foram batizados nas águas. Temos ainda... Pastor, temos também exemplo de mulher solteira que foi batizada nas águas? Sim. Essa pergunta é respondida em Atos 16, versículo 15. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então aqui está uma mulher que deu início ao batismo, aceitando, e a sua casa talvez tenha acompanhado. E exemplo de policial sendo batizado nas águas? Nós temos um exemplo muito notório em Atos 16, versículos 30 a 33. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então aí está um exemplo de um oficial, de um militar que aceitou a palavra e foi batizado. E qual o significado do batismo para a igreja, pastor? Nós morremos mesmo no batismo? Quero dizer que o apóstolo Paulo é o que fala com mais clareza a respeito do significado do batismo. Isso em Romanos capítulo 6, versículos 1, o versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui está o ensino do apóstolo Paulo, que resumidamente nós podemos dizer o seguinte, que há um simbolismo no batismo, em que indica que quando vamos nos batizar, deve haver uma experiência em nós, que nós chamamos a experiência da ressurreição, que nos coloca dentro de uma vida nova. Esta vida nova significa, como dissemos, a regeneração. Ora, se vamos nos batizar e ainda, eventualmente, não tenhamos morrido para o pecado, ou seja, estamos vivendo ainda no pecado, o batismo se torna inválido. Muito embora haja pessoas que aceitam batizar-se assim, e nós não conhecemos o coração das pessoas, e elas se batizam, mas logo depois do batismo se afastam ou vivem no pecado, dado que não houve nelas a regeneração que precede o batismo. Então, fomos batizados no sentido de ter morrido para a vida antiga, e ao sairmos das águas estamos demonstrando que a nossa vida agora é um simbolismo da ressurreição de Jesus, que morreu, foi sepultado e ascendeu aos céus. Nós, ao nos batizarmos, estamos dando um testemunho público da nossa morte para a vida antiga, no momento em que somos imersos, da vida nova que estamos vivendo. Não passamos a viver a partir do batismo, mas é uma ocorrência, uma realidade em nossa vida, e da maneira como Jesus ressuscitou e subiu ao céu, nós também temos essa expectativa, que um dia o nosso corpo mortal, se morrermos fisicamente antes da vinda de Cristo, nós teremos a ressurreição do nosso corpo e iremos estar para sempre com o Senhor Jesus no céu. De modo que o versículo 11 deste capítulo 6 de Romanos é muito claro: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Mortos fisicamente? Não. Mortos espiritualmente, mas vivos para Deus. Então morremos para o pecado, vivemos para Deus em nova vida. E o versículo 7 então declara também isto: pois quem está morto, morto não no sentido físico, mas morto espiritualmente, como abandonou seu pecado e aceitou Jesus como Salvador, ele está morto, está justificado do pecado. É uma vida que se observa através da leitura do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Muito bem, esse foi o breve estudo sobre o batismo nas águas. Agora, pastor, vamos proceder ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. A primeira pergunta vem de um irmão que não quis se identificar e diz assim: o crente pode perder a salvação? Sim, o crente pode perder a salvação. Qual é a base bíblica para a nossa resposta? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31, há uma advertência muito séria para aqueles que começam a apostatar na fé. Porque apostatar se dá de dois modos.
Às vezes a apostasia vem por questões morais e outras por questões teológicas, ensinos, doutrinas heréticas que são absorvidas e essa pessoa então espiritualmente está rejeitada. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda outra leitura em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então aí está uma situação crítica de alguém que recebeu a palavra, provou e se afastou e se envolveu e se lameou com o pecado, na semelhança do porco lavado que volta ao própria espojadouro da lama. Colossenses capítulo 1, e no versículo 23, há uma condição de salvação. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o crente, ele precisa vigiar, ele precisa orar, estar sempre cuidadoso, porque a Bíblia está repleta de advertências para que não caiamos da graça de Deus. E mais um versículo para concluir essa resposta, que está no Apocalipse 3 e versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aí está, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma pergunta, pastor, diz assim: dia 29 de junho, próximo é dia de São Pedro. Costuma-se fazer procissões marítimas nesse dia. Ele pergunta, a Bíblia diz algo a respeito de procissões? Sim, capítulo 45 do livro de Isaías, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então aí está, essas procissões que são realizadas agora no dia 29, e, embora bem intencionadas, as pessoas, com o objetivo de agradar a Deus, estão procedendo de modo oposto ao que a palavra de Deus ordena. Daí porque Jesus certo dia disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Devemos ter cuidado, nesse particular, lendo a Bíblia, para que a gente saiba se aquilo que estamos falando procede de Deus ou não. Mais uma pergunta, pastor, diz assim: a venda de bebidas alcoólicas por comerciantes crentes é contrária à moral cristã e um obstáculo para a propagação do Evangelho? Pessoas que vendem bebidas alcoólicas ficam desqualificadas para se filiarem a uma igreja evangélica? Sim,
Quero dizer que a venda de bebidas alcoólicas por um crente, já não falo nem obreiro, porque se um crente, membro de igreja, vender bebidas alcoólicas é contrária à moral, um obstáculo à propagação do Evangelho, então, nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 28 do profeta Isaías, versículos 7 e 8, uma advertência muito grande com relação à bebida alcoólica, e nós podemos ser solidários com o erro daquela pessoa a quem nós entregamos a bebida. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundície, e não há lugar limpo. Então aqui está esta advertência da palavra de Deus, através do profeta Isaías, cita uma classe sacerdotal, e cita uma classe de pessoas que se julgam espirituais, até o sacerdote, que é o líder, que é o dirigente, e o profeta, aquele crente que se julga muito espiritual, que profetiza toda hora para todos, está envolvido nesse problema de bebida alcoólica, absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. E aí surgem as visões que não têm origem divina e andam errados na visão e tropeçam no juízo. Agora, no livro de Abacuque, um livro muito pouco lido, que até é difícil se encontrar esse livro na Bíblia, porque é um livro de poucos capítulos, diz no capítulo 2, versículo 15: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Ora, se aqui está dizendo, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, então um cristão, num bar, servindo bebida alcoólica para os outros, ele está agindo fora da palavra de Deus. E diz aqui, usa essa expressão de dor, ai, que significa que ele não ficará impune. Por isso, não aceitamos que um membro de igreja seja servidor de bebidas alcoólicas em restaurantes, em bares, contraria a posição cristã.